O arco das formigas quimera. Eu acho que eu não fui o único que sentiu uma diferença enorme de atmosfera de um arco pros outros, né? Antes tinha tido uns arcos mais bonitinho, colorido, com algumas exceções, é claro. Mais bonitinho entre aspas também, porque a gente ignora o fato do Gon ter 12 anos e ver um monte de gente morrendo na frente dele e ficar com essa cara de bunda dele aqui. Mas tirando isso, os arcos anteriores foram sempre bem coloridos e chamativos, com personagens com designs interessantes, assim, que a gente olhar e falar, porra, esse daí vai ter um destaque interessante lá na frente, ele vai ajudar os protagonistas em alguma coisa. Aí chega o arco das formigas quimera, que já muda bastante o ambiente, ficando bem mais cinza, mas a personalidade do Gon e do Killua dá um contraste bem da hora com isso. Eles mó carismáticos, o cenário todo dark e cinza, e claro, as formigas quimera que atacam humanos. E tem a rainha das formigas, que é essa coisa feia aqui que tá se alimentando para dar luz ao rei das formigas. Rola todo um clima de mistério em volta das formigas por elas serem uma espécie nova, e a rainha ter 12 metros de altura. Tudo começa bem até essa coisa que começa a ter uma porrada de filho que ela chama de soldado e mandar esses soldados buscarem comida pra ela. E aqui começa o bagulho que mais mexeu comigo nesse arco. Do nada começa a dar um destaquezinho pra uma família ali, que tem essas duas criancinhas aqui, que é até que bem da hora ver eles em cena, que é o irmãozinho defendendo a irmã, prometendo que nunca vai deixar nada de ruim acontecer com ela. Só que aí vem a pior parte, que é que eles vão pescar e aparece uma formiga quimera. Ele manda ela ficar atrás dele, dizendo que vai proteger ela, né? E o resto é história. Começa a nascer uma porrada de formiga quimera e elas atacam vilas. E quanto mais a rainha come humanos, mais nascem formigas que raciocinam, cada vez mais inteligentes e psicopatas. Nisso tem algumas formigas que aprendem a usar armas de fogo e algumas que nascem usando NEM. Ah, e lembra dos personagens com designs interessantes que a gente pensava que eles iam ter algum destaque importante? Eles foram brutalmente mortos. A Ponzu foi morta a tiros por uma formiga quimera e depois foi devorada. O Pucco é capturado e acaba sendo morto brutalmente pela Pitou, que obriga ele a explicar pra ela sobre o NEM, enquanto cutuca o cérebro dele com 2 palitos. E a Pitou... Ai, a Pitou... Assim que ela nasce, o anime faz questão de dar zoom nessa cara de psicopata dela. E também mostrar o quão quebrado é o nível de poder dela sendo apenas uma guarda real. Ela sente a presença do Kite a quilômetros de distância e quando encontra ele, a primeira coisa que ela faz é arrancar um braço dele como se não fosse nada. Ela faz um caçador experiente de boneco de teste só pra saber o quão forte ela era. Ela mata o Kite e usa ele pra aprender mais sobre o corpo humano e depois transforma ele em um fantoche. Até a habilidade de NEM dela é esquisita pra caramba, olha essa porra. E em paralelo a isso, tem o Gon que continua com esperanças de que o Kite ainda tá vivo. Ele treina e fica absurdamente mais forte, mas quando ele encontra o Kite naquele estado ali sendo usado como fantoche, ele começa a ficar muito puto e agora ele tá disposto a enfrentar a Pitou e fazer ela curar o Kite. E o que seria um vídeo do arco das formigas quimera sem falar dele, né? O Meruem. O anime, depois que ele nasce, começa a inverter bastante os lados, não de uma vez, é claro, porque o Meruem não começa nem um pouco diferente da Pitou, com aquele olhar de psicopata dele. Ele trata as outras formigas quimera como descartáveis, ele dá atenção no máximo ali pra guarda real, e mesmo assim ele ainda tenta matar a Pitou, que por sorte aguenta. Ele invade um palácio real e começa a estudar sobre jogos, e aqui o Meruem demonstra o quão absurdamente inteligente ele é, conseguindo derrotar vários profissionais de vários jogos apenas estudando o livro de regras. Até que aparece uma garota profissional de Gung, que é um jogo de xadrez, só que no universo de Hunter x Hunter. O Meruem desafia ela várias e várias vezes e não consegue derrotar ela nenhuma vez. E pela primeira vez o rei encontra alguém superior a ele em alguma coisa. Ele começa a respeitar Komugi e até mesmo se diverte enquanto joga com ela. O rei, que no início não se importava com ninguém, começou a se importar com uma garota frágil e cega. Quando Netero e o Zeno invadem um palácio fazendo um ataque aéreo e acaba atingindo a Komugi, o Meruem carrega ela gentilmente e entrega ela pra Pitou. Até o Zeno fala que aquilo não é o que ele esperava. Mas enquanto o Meruem, um monstro, tá começando a ter empatia com a vida humana, o Gon tá virando um psicopata, tanto que quando ele encontra a Pitou cuidando da Komugi, ele dá algumas horas pra Pitou terminar, e quando a Pitou termina, ele fala que se a Pitou falar sem permissão, ele mata a Komugi. Ele leva ela até o corpo do Kite, mas ela fala que o Kite não pode ser curado por conta que ele morreu durante a luta deles dois. Pitou nesse momento já tinha tido o mesmo desenvolvimento que o Meruem, já tinha entendido o valor da vida humana. Ela até se desculpa com o Gon, mas a Pitou olha pro Gon e vê que o Gon tem um potencial de evoluir a um ponto que pode até ser uma ameaça ao rei. Só que o Gon já tava tão puto e em choque que ele faz um contrato de NEM, sacrificando todo o potencial dele, tudo que ele pode se tornar no futuro só pra matar Pitou naquele momento. E finalmente um humano se torna um monstro. O Gon fica com uma aparência adulta, o cabelo dele cresce, o poder dele, irmão, o poder dele explode de um jeito que tu não tá ligado, ele amassa a Pitou. Ele esmaga ela até ela virar uma gosma, mas ele acabou sacrificando a vida dele inteira por conta disso. Mas calma,
Isso é assunto pra outro arco. Enquanto isso, o Meruem tá tentando conversar com o Netero. O Meruem não quer lutar com ele. O Meruem tenta passar a visão dele pro Netero. Mas dá pra resumir essa conversa em: eu quero acabar com a desigualdade no mundo e só usarei a violência quando necessário. Quem? Quem te perguntou? O Netero fica um bom tempo batendo no Meruem e o Meruem só fica parado recebendo os ataques e chamando o Netero pra conversar. O Netero fala que se o Meruem lutar com ele, ele vai falar o nome dele, que eu esqueci de citar, mas o Meruem não sabe o próprio nome. Então finalmente os dois lutam de verdade. O Meruem acaba decifrando os padrões de ataque do Netero e achando uma brecha e arrancando uma perna dele. E depois um braço dele, e aí sim o Netero finalmente diz o nome do Meruem. Mas aí o Netero usa a última cartada. Ele ativa uma bomba dentro do peito dele que, além de explodir, libera radiação e ainda libera um veneno. Assim o Netero se explode junto com o Meruem. Só que o Meruem ele acaba não morrendo de uma vez. Ele continua vivo, só que bem ferrado, que dá tempo do Yuppie e do Ruff encontrarem ele. Os dois dão a essência deles pro Meruem, fazendo o Meruem regenerar e voltar muito mais forte do que ele tava. Porém, devido à explosão, o Meruem acaba perdendo a memória. Mas ele sabe que se ele voltar pro palácio, ele vai lembrar. Ele começa a lembrar pouco a pouco das coisas, até que ele finalmente lembra da Komugi. Só que ele sabe que ele vai morrer logo logo por conta do veneno na bomba do Netero. Ele vai atrás da Komugi, ele quer passar os últimos momentos da vida dele jogando com ela. Ele se ajoelha na frente da Palme pra Palme falar onde é que tá a Komugi. Ela diz pra ele, assim, o Meruem passa os últimos momentos da vida dele jogando com a Komugi. Assim, um monstro morrendo como um humano, enquanto o humano morreu como um monstro. E é isso o vídeo de hoje, rapaziada. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal. Se você não gostou, deixa o like, se inscreve no canal. E até o próximo vídeo.